Minha jornada sintrópica baseia-se nas teorias e práticas de Ernest Gutt, um geneticista suíço que há 40 anos desenvolve agricultura sintrópica no Brasil e no mundo. Bom, vamos falar agora da poda da oliveira. E essa oliveira está com 3 anos. E a oliveira é o seguinte, eu já fiz vídeo anterior falando sobre isso. A oliveira você tem que começar com poda de formação. Porque a oliveira, na verdade, ela é um arbusto, ela não é uma árvore. E eu comprei essas mudas lá de Maria da Fé, de Minas, pelo Mercado Livre. Veio numa caixinha bem enraizadinha e tal. E quando a muda chegou, ela é uma muda enxertada. E ela é um galho só, um galho comprido, mais ou menos de 1 metro de altura. Então o que, que a gente tem que fazer? Eu plantei na época, eu ainda não fazia agricultura sintrópica. Eu abri a cova e até botei algumas coisas que eles mandam, né? O super simples, botei NPK, mas botei também adubo orgânico e outras coisas. E já faz 1 ano e 8 meses que eu desenvolvo a agricultura sintrópica aqui no sítio e não coloco mais nada, só vou alimentando o solo. Então eu também fiz a coroação aqui da planta e vou fazer a poda, até porque ela já está começando a brotar. Então como é que é a poda de formação no primeiro ano? A gente planta, tem aquele galho e a gente coloca alguma coisa condutora. E o que, que eu coloquei? O ferrinho de construção que eu tinha sobrado aqui na época, até deixei aqui, mas ele não tem função mais, né? E aí você amarra ela e no primeiro ano ela vai crescer e vai soltar galho. E aí o que, que a gente tem que fazer? Também transformando ela num sistema de taça. E formar o caule dela, porque se você deixar ela fica enchendo de broto embaixo. Então um caule mais ou menos de 80 centímetros. Porque é o seguinte, a oliveira nesse sistema, você pode deixar galho baixo. Porque quando a gente pega, nossa, tem um... Vocês estão aí, né? Arrumando confusão. Tem uns quero-quero ali que eles criam por aqui e fica arrumando confusão com a gente. Então, você tem que fazer essa poda de formação dela. Opa, tá saindo um solzinho depois de semanas sem sol aqui. Muito gostoso. Então você pode deixar esses galhos mais baixos. Porque se a gente pegar as oliveiras tradicionais de Portugal, elas têm uma altura, eles deixam aquele caule e ela fica numa altura onde possa passar com carroça, trator por baixo. E eles faziam a poda tradicional com carneiro. Soltava e o carneiro fica em pé e é onde ele conseguia comer os brotos. E eles usavam para desbrotar ela embaixo, né? Porque a tendência dela, sendo um arbusto, é soltar bastante broto no pé. Mas aqui, deixar mais ou menos uns 80 centímetros, até poder roçar e tal. E pode deixar esses galhos mais embaixo. Então, ela tem 3 anos. Pode ver que ela está bonita nesse sistema. Elas se adaptaram a esse sistema sintrópico. E claro, como tem chovido muito, muita umidade, a oliveira não gosta. Mas eu plantei justamente aqui no terreno mais inclinado, né? Para poder drenar bem. Porque se ela ficar em lugar com muita umidade, ela acaba morrendo. Então, ou seja, a muda chegou, ela tinha 1 ano, aí eu plantei, aí ela se desenvolveu naquele ano, e eu já fui fazendo algumas podas de formação para ela desenvolver o sistema de taça, né? Então, agora ela já está no terceiro ano, porque teoricamente elas vão produzir com 5 anos. Então agora eu tenho que continuar fazendo as podas de formação. Então o que, que a gente faz? O ideal é abrir a planta, até porque aqui chove muito mais do que o lugar originário dela. Essa é uma arbequina espanhola, ou alberquina. Então o que, que eu faço agora? Eu venho e faço só uma poda abrindo a planta. Então, por exemplo, esses galhos que vêm para dentro, a gente tira tudo. Porque a ideia é abrir a planta. Eu vou mostrar uma ali que eu abri bem, é uma planta que eu comprei de um vaso, de como ela deve ficar.
Porque quanto mais você abre a planta, melhor fica para colher depois também. E ela pega sol aqui internamente. Então todos esses galhos que vêm para dentro, a gente tira nessa parte de formação e começa a puxar ela para fora. Ela quebrou, essa aqui deve ter quebrado a ponta, porque aqui dá muita pedra, né? Apesar que elas resistem bem à pedra. Mas depois, se for o caso, eu puxo um. Eu vou mostrar lá como eu fiz na outra, eu puxo um elástico aqui e vou abrindo ela. Mas ela tá bonitinha, ó. Com 3 anos. Eu tô curioso, porque algumas já deram alguma florzinha, né? E elas já estão começando a brotar, ó. Então tá na hora de fazer a outra ali também tá brotando. Tá na hora de eu começar a fazer a poda já para esse próximo ciclo. E se adaptaram bem ao sistema sintrópico. Eu fiz aquele vídeo mostrando que o que alimenta o solo agora são as gramíneas, ervas e as leguminosas, etc. de inverno. Essa aqui é uma crotalária. Agora no inverno ela fica meio pequena, mas já está rebrotando. Tem bastante aqui. Aí eu roço, ela rebrota e alimenta o solo. Então é isso, falando da oliveira. A poda da oliveira, na verdade, o que eu fiz? Depois eu vou mostrar na sequência outra maior. Eu tirei alguns galhos aqui de dentro para abrir ela. Não tirei muito. E eu peguei esse galho que estava mais para cima e coloquei aqui o extensor, né? Com um elástico. Estou puxando ela, estou abrindo. Então ela vai ficando agora aberta, né? Na forma de copa também. Então olha que tá bonito, uma oliveira de 3 anos. Ainda poda de formação. Então o que eu faço depois? Ela já está até brotando já. Depois que der toda a brotação, daí eu faço a desbrota por dentro, né? Se nascer bastante broto para dentro, eu vou ali e desbroto. Acabam mesmo quando ele estiver novinho. E a ideia é puxar a brotação para fora, que é onde dá a flor e azeitona, né? Então é isso aí. Esse é o trabalho de formação da oliveira. Pessoal, só para mostrar o que eu estava falando anteriormente lá na formação. Essa oliveira eu comprei, onde eu comprei muda de árvore nativa para fazer agrofloresta lá embaixo. E ela estava num vaso, toda bagunçada. E a pessoa que me vendeu falou que ela é de azeite. Então eu também não sei, porque até agora não deu. E aí eu vim e plantei, comecei a podar, fiz o tronco dela. Uma gravação anterior que eu fiz sobre as plantas de sucessão. Aqui estava cheio de ervilhaca. Eu até rocei, tem ali, ó. Vai formar biomassa agora. Porque agora, roçando, começa a vir as plantas de sucessão de verão. Então vocês vão ver depois como é que isso aqui vai ficar de capim, ervas, leguminosas e tudo mais. Então o que eu fiz aqui, ó? Eu tô abrindo ela no formato de taça. Não sei se dá para perceber. E aqui eu fiz o que eu já fiz com a pera ali, ó. Aí eu coloco Isso aqui é aquele elástico, isso aqui é bom, que é aquele elástico de amarrar, eles fazem como é que chama? O negócio para fumo. Isso aqui você bota o plástico por cima e depois amarra. Ele é ótimo que não estraga a planta, né? Então eu abri ela aqui em duas. Tem uns galhos de baixo aqui que depois eu vou tirar na poda. E tô abrindo ela para lá também. E tá vendo que interessante? Quando você abre, ele começa a soltar uns brotos verticais. Isso aqui sai, né? Esses brotos estão para dentro. E eu tenho que deixar broto que vem aqui para fora. Abrindo ela. Até porque ela tava criando por dentro não pegava sol. Ela tava criando um limo, um musgo, né? Ó, tá brotando tudo. Ó que beleza.
Só que esses galhos aqui eu vou cortar, né? Eles estão vindo para cima, não interessa. Então, é abrindo ela. E depois fica melhor também para colher, né? E não deixa ela ir embora. Então vamos ver. E com as outras a gente vai fazendo essa formação também. Desde o começo, né? Formando a taça e depois abrindo. Então essa é a oliveira maior. Que eu falei que comprei num vaso, né? Então o que eu tinha feito? Eu já tinha feito o extensor puxando 2 galhos, né? Um é esse aqui, mas ele já está envergado, ele já se acomodou. E o outro é esse aqui, ó. Esse aqui. Então ele também já se acomodou, ele já envergou, que é o que eu queria, para abrir a planta. Então o que eu fiz? Ela já está até brotando, ó, soltando broto novo. Então, por exemplo, esse lado que está mais vazio, eu vou deixar crescer aqueles brotos novos, o que tiver melhor, depois eu puxo para cá, para fechar, né? Que daí ela fica bem cercada de brotação. Então o que eu fiz agora? Eu peguei esse que estava para cima e agora botei o extensor nele aqui, ó. E puxei ele para baixo. Então ele vai também se firmar, que é o que interessa, né? Manter a árvore numa altura que depois para colher fique mais fácil, né? Senão ela vai embora, se deixar ela vai lá para cima. Então a ideia é manter ela podada e relativamente baixa. Então ela está ainda aqui em formação, ela não deu nem flor essa aqui ainda. Não sei que variedade é. Me falaram que era de azeite, não acreditei, vamos ver. Então é isso. Estamos formando aqui a oliveira, abrindo bem ela, para que o sol entre, tá vendo? Vai começar a brotar tudo por dentro também. Já está brotando. Então é isso.